O colapso do Império Romano Ocidental é um dos tópicos mais fascinantes, mas também um dos mais complicados da história. A quebra deste controle imperial romano ocidental foi muito diferente de região para região e durou cerca de 80 anos, após o qual o antigo Império Romano do Ocidente se tornou uma aglomeração de reinos bárbaros. Vimos que algumas partes resistiram por mais tempo, como o reino de Júlio Napos na Dalmácia ou a província romana de Seaglius, mas em 486 DC a última fortaleza de controle romano de Seaglius também caiu. Comentei esses eventos neste vídeo. Havia talvez outros vestígios do Império Romano Ocidental que ignoramos? Havia talvez uma área no antigo Império Romano Ocidental onde o controle romanizado durou muito mais do que é comumente conhecido? Bem, vamos tentar esclarecer esta fascinante questão. Quando o Império Romano Ocidental caiu, ele não caiu de fato, foi mais como uma dissolução lenta. Algumas partes foram ocupadas por invasores germânicos e transformadas em reinos germânicos, outras partes simplesmente se declararam independentes em algum momento do enfraquecimento do alcance imperial romano ocidental, permitindo assim que governos locais fossem criados independentemente do imperador romano ocidental. Algo assim aconteceu, por exemplo, na Armórica, hoje conhecida como Bretanha, onde a população local reagiu imediatamente assim que as coisas saíram do controle no ocidente. Podemos supor que, em meados do século V, a Armórica já era efetivamente independente do Império Romano Ocidental. Ocorreu algo similar no território basco. Esta notável parte do antigo Império Romano Ocidental também se rebelou quando a autoridade imperial começou a desmoronar, com as invasões dos visigodos e dos suevos. No entanto, tanto os armoricanos quanto os bascos regressaram rapidamente aos padrões de vida e à influência cultural romana. A urbanização romana, escritórios e infraestrutura rapidamente se desintegraram nos séculos seguintes nessas regiões, e portanto, a cultura romanizada chegou ao fim logo após o fim do Império Romano Ocidental. Mas havia outra parte do Império Romano Ocidental que é muitas vezes esquecida e que foi capaz de manter alguma forma de governo e cultura romanizados por mais de 300 anos após a queda do Império Romano Ocidental. Estou falando sobre o Reino Mauro-Romano, às vezes também chamado de Reino Mauro-Romano ou Reino Berbere-Romano. Já alguns anos antes da invasão vândala da África em 423, tribos berberes locais tentaram se rebelar contra o Império Romano, mas essa rebelião foi suprimida pelo Conde Bonifácio. Em 429, os vândalos e Alani cruzaram da Espanha à África, conforme abordamos neste vídeo. As tribos berberes apoiaram, encerrando o domínio romano ocidental na África em 439. Então eles usaram essa chance para formar seu próprio reino independente com a cidade capital Altava. Agora, por que isso seria diferente de outras partes do Império Romano Ocidental que foram incorporadas aos reinos germânicos? Porque aqui, interessantemente, os berberes já haviam sido romanizados há muito tempo, e quando o comando imperial desabou, basicamente nada mudou, havia uma continuidade cultural e étnica onde os costumes e cultura romanas continuaram como se nada tivesse acontecido. Em vez de um imperador distante com seus prefeitos locais, agora os berberes governavam, mas além disso, nada mudou para a população romanizada. Quando o rei vândalo Geiseric morreu, que foi um dos mais astutos e implacáveis táticos de todos os tempos, os mauritanos venceram algumas impressionantes vitórias sobre o reino vândalo vizinho. Sob Massuna, o reino ganhou mais destaque. Massuna se intitulou Rex Gentium Maurorum e Romanorum, rei dos povos maúricos e romanos. Isso nos lembra de Seaglius, que foi chamado de Rex Romanorum, rei dos romanos, pelas tribos germânicas ao redor. No entanto, outros reinos berberes surgiram na área com o enfraquecimento do controle vandal, como o reino numídio de Aris. Um governante deste reino romano numídio chamado Mastis até se deu o título de imperador dos romanos e mauros, mantendo esse título por um impressionante período de 40 anos. Contudo, claro, esse título não foi aceito pela corte do Império Romano do Oriente em Constantinopla. Outro fato interessante sobre o reino Mauro-Romano é que ele na verdade não só continha a antiga província romana de Mauritânia César, mas se expandiu muito mais ao sul. Então,
Como imaginamos esse reino mauro-romano? Podemos imaginar romanos vivendo inalterados em suas cidades desde o Império Romano, mantendo cultura, língua e instituições. O aparato administrativo e judicial romano ainda estava funcionando e podemos supor que os governantes berberes até nomeavam oficiais romanos. O exército incluía tribos berberes, lideradas por chefes tribais. Podemos imaginar isso como o reino de Odoacer e mais tarde Teodoric, que governou pessoas inteiramente romanas, mantendo o aparato governamental romano, a cultura e as costumes inalteradas, ao mesmo tempo em que mantinha o controle militar através de seus guerreiros germânicos. Curiosamente, os governantes berberes continuaram usando títulos romanos, como duques ou reques, mostrando o quanto estavam romanizados. Se você é um nerd de Roma como eu, e provavelmente se estiver assistindo a este vídeo, pode se interessar pelos incríveis anéis e acessórios romanos que a loja SPQR está construindo. E agora você pode até mesmo encomendar o único anel do canal Majorianus para homenagear o grande imperador Majorian, a memória do qual dediquei este canal. Como você pode ver, é maravilhosamente artesanal e você pode ver a incrível quantidade de detalhes e artesanato que as incríveis pessoas da loja SPQR investiram neste anel. E pode solicitar um em bronze ou prata. Eu me pergunto o que Majoriano diria, se visse que sua memória brilha intensamente 1562 anos após sua morte. Isso é um dever para todos os verdadeiros fãs de Majorian e, é claro, como um bom efeito colateral, ajudaria muito este canal a espalhar a palavra sobre os heróis do Império Romano Tardio. Eu coloquei o link para a loja deles na descrição do vídeo e no comentário fixado e com este link você pode obter um desconto de 10% em cada compra se você digitar o código de desconto Majorianus. Então vá conferir a variedade deles, é incrível. Então, retornando à antiga província romana da África. Quando o Império Romano do Oriente começou a reconquista das províncias ocidentais perdidas do Império Romano em 533 DC, o Reino Mauro-Romano se aliou ao Império Romano do Oriente, pois eles ainda se consideravam romanos e, portanto, sujeitos do Imperador Romano em Constantinopla. Quando o Reino Vândalo foi reincorporado ao Império Romano em 534, o Reino Mauro-Romano ainda continuou como uma entidade política separada. O rei Massuna morreu em 535 d.C. e depois dele alguns outros reis reinaram este reino berber e romanizado. O último rei registrado foi Garmu, que, ao contrário de seu predecessor Massuna, não era de termos amigáveis com o Império Romano. Ele invadiu agressivamente o território da África Romana. Mas o imperador Tibério II nomeou um capaz magister militum chamado Genadius como comandante militar na África, e Genadius derrotou com sucesso Garmu e suas forças em 578 d.C. Naquele ano, grande parte do reino mauro-romano foi reincorporado ao Império Romano e o restante do território dividido em vários menores reinos romano-berberes. Embora o reino mauro-romano como entidade política tenha chegado ao fim, a população romanizada era bastante similar aos tempos em que os imperadores ocidentais ainda governavam estas terras. Podemos supor que muitas das antigas instituições romanas ainda sobreviveram e as cidades romanas ainda podiam parecer muito romanas. O clima desértico seco conserva estruturas melhor do que os climas úmidos e frios da Europa e algumas das melhores cidades romanas preservadas ainda podem ser encontradas hoje em climas desérticos secos. A cidade romana de Duga, por exemplo, é um excelente exemplo de uma cidade romana muito bem preservada na província da África. Podemos supor que as próprias cidades e a infraestrutura romana estavam surpreendentemente bem quando a área foi reincorporada ao Império Romano. Uma vez que nenhuma invasão estrangeira havia ocorrido naquela área do Reino Mauro-Romano, ao contrário das partes europeias do antigo Império Romano Ocidental, e já que os berberes do Reino Mauro-Romano haviam sido muito romanizados, podemos supor que, se você pudesse viajar, por exemplo, para Cesareia em 520 DC, no meio do Reino Mauro-Romano, ainda pareceria surpreendentemente semelhante a 100 anos antes, quando ainda estava sob o domínio romano ocidental. A maioria dos edifícios imperiais romanos ainda estaria intacta e, já que os berberes eram cristãos, sentiam uma forte conexão cultural com os romanos cristianizados. A antiga província romana ocidental da África fazia parte do Exarcado da África, governado pelos exarcas, que eram basicamente os representantes diretos do imperador romano em Constantinopla.
O último Magister Militum per Africam, o próprio Genadius, que derrotou Carmu, foi nomeado o primeiro exarca deste novo exarcado da África. E esta província do Império Romano ressurgente permaneceu novamente sob o domínio romano por mais de 100 anos, até, como todos sabemos, o início da conquista muçulmana. Foi em 698 DC que a Batalha de Cartago aconteceu. Os romanos haviam enviado embaixadores para as tribos berberes e até para os visigos e para os francos, pedindo ajuda contra a invasão muçulmana. Curiosamente, o rei visigodo Vitites enviou uma pequena força de 500 guerreiros para a defesa de Cartago. Podemos supor que pouco antes da queda, Cartago deve ter ainda estado em boas condições, e mesmo os banhos, o hipódromo, o Odíon, o porto e outras estruturas dos primórdios da Roma ainda estavam em uso e bem mantidos. Mesmo o aqueduto de 600 anos de idade ainda estava em uso naquela época, tendo sido danificado, mas reparado várias vezes antes. Quantas forças berberes foram enviadas para Cartago é desconhecido, mas o que é muito bem conhecido é que, apesar da ajuda, Cartago caiu em 698 e a cidade foi completamente destruída, repetindo a destruição que Cartago já havia sofrido 850 anos antes na Terceira Guerra Púnica. Atualmente, curiosamente, a maioria das tribos berberes era liderada pela rainha Caína. Em 698 d.C., ela derrotou um exército muçulmano tão completamente que seu comandante, mal sobrevivendo, fugiu para Cirenaica e se refugiou naquela cidade por alguns anos. Em uma luta contra as forças muçulmanas, Caína e seu exército se fortificaram no anfiteatro de Eugin. Ela adotou uma estratégia de terra arrasada contra os muçulmanos, mas, em vez de trazer-lhe a vitória, esta estratégia deu errado. Algumas tribos berberes ficaram enfurecidas com a destruição que ela causou, e perdendo seu apoio, ela foi finalmente derrotada por volta do ano 700 pelo Califado. Com a queda da África Romana, esta província que estivera sob o domínio romano por 750 anos, levando em conta a interrupção de 100 anos pelos vândalos, agora caiu para os muçulmanos e nunca mais seria recuperada pelos romanos. Assim, o caso do Reino Mauro Romano mostra novamente de forma impressionante quão complexa foi a queda do Império Romano Ocidental. Mas o Reino Mauro Romano era realmente um resquício do Império Romano Ocidental? Não, acho que seria um exagero dizer isso, mas foi uma fascinante continuação cultural e étnica do antigo Império Romano Ocidental, onde os romanos continuaram a viver, onde os costumes e edifícios romanos ainda eram mantidos e que continuou quase até o ano 700 como parte do Império Romano reunificado com sede imperial em Constantinopla. Espero que tenham achado a história do Reino Mauro Romano tão fascinante quanto eu, amigos da história romana tardia. Por favor, curta e se inscreva para não perder nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do Império Romano Tardio. E, por favor, considere apoiar meu trabalho no Patreon ou associação do YouTube, pois a sustentabilidade deste canal depende do seu apoio. Sério, este canal não funcionaria sem nossos incríveis membros do Patreon e do YouTube. E quero agradecer a cada um que está apoiando este canal de qualquer forma. Obrigado, amigos. Se quiser saber mais sobre a reconquista da África pelo Império Romano sob o lendário general Belisário, assista a este vídeo no canto superior direito. Mas se quiser aprender como Constantinopla mudou pelas conquistas muçulmanas, assista a outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana, gratias tibiago e benevalete.